pessoal! Nesta aula estudaremos a morfossintaxe do ser, uma das palavras mais polivalentes da língua portuguesa. O ser pode ser pronome pessoal, palavra denotativa e conjunção subordinativa. Enquanto pronome, o ser pode desempenhar várias funções. Pode ser índice de indeterminação do sujeito, pode ser pronome apassivador, pode ser pronome reflexivo e, finalmente, pode ser parte integrante do verbo. E é somente enquanto pronome que o ser desempenha alguma função sintática. Vamos à aula? Este quadro resumo mostra os variados empregos e funções sintáticas da palavra ser. Morfologicamente, o ser pode ser pronome pessoal, palavra denotativa e conjunção subordinativa. O ser somente desempenha função sintática enquanto pronome, podendo ser sujeito e objeto. Identificar o ser palavra denotativa e o ser conjunção é bem tranquilo, pessoal. O mais complicado é compreender suas subclassificações quando funciona como pronome pessoal. O ser pode ser índice de indeterminação do sujeito, pronome apassivador, pronome reflexivo e parte integrante do verbo. Vamos detalhar cada um dos pontos desta tabela. Para que o ser seja índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve estar na terceira pessoa do singular e se enquadrar em um dos 4 casos listados abaixo. A. Ser verbo intransitivo. Vive-se bem aqui. B. Ser verbo transitivo indireto. Precisa-se de ajudantes. C. Ser verbo de ligação. Lá se era feliz. D. Ser verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado. Fere-se ao animal. Neste último caso, a preposição está ali para evitar ambiguidades. Se o objeto direto não estivesse preposicionado, teríamos 2 interpretações possíveis. Fere-se o animal. Primeira possibilidade, voz reflexiva. Sujeito animal, agente animal e paciente o próprio animal. Segunda possibilidade, voz passiva sintética. Sujeito animal, agente da ação verbal indeterminado e paciente animal. O ser pronome apassivador constrói a voz passiva sintética. Somente ocorre com verbo de transitividade direta. Atenção! Não se esqueçam de que o verbo transitivo indireto não aceita a voz passiva. Concederam-se-me privilégios. O sujeito paciente é privilégios. O ser é pronome apassivador e o pronome oblíquo me é objeto indireto. Escrita na voz passiva analítica, a oração ficaria assim: privilégios foram concedidos para mim. As canções ouvem-se. As paisagens vêem-se. Canções e paisagens são os sujeitos, respectivamente, de ouvem-se e de vêem-se. Reescrevendo o período na voz passiva analítica, temos: as canções são ouvidas, as paisagens são vistas. O ser pronome reflexivo ocorre com verbos acidentalmente pronominais. Em caso de dúvida sobre verbos pronominais e acidentalmente pronominais, revejam a parte final da aula de morfologia sobre os verbos. O ser, pronome reflexivo, indica que o sujeito da oração realiza e sofre a ação expressa pelo verbo. O orador expressou-se com desenvoltura. O ser é objeto direto e se refere ao próprio sujeito orador. O líder reservou-se o direito de escolha. Agora o ser é objeto indireto, equivalendo a si mesmo. O líder reservou para si mesmo o direito de escolha. Os amigos abraçaram-se um ao outro. Aqui temos um exemplo de reciprocidade. Quando a ação é recíproca, o verbo sempre está no plural, e para não deixar margem para dúvidas, é muito comum o emprego de expressões como um ao outro, mutuamente, reciprocamente e outras do tipo. Permitiu-se experimentar a bebida. O ser é pronome reflexivo e é sujeito do infinitivo experimentar, que a ele se segue. Observação:
Isso ocorre quando o se é complemento de verbos sensitivos, ver, ouvir, sentir, e de verbos causativos, fazer, mandar, deixar. Sentiu-se desanimar. Todo o trecho sublinhado é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, cujo sujeito é o pronome reflexivo se. O se, como parte integrante do verbo, ocorre com verbos essencialmente pronominais, verbos sempre acompanhados de pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, você. Por ser parte integrante do verbo, o se não desempenha nenhuma função sintática. Maria arrependeu-se. Vejam que não existe o emprego do verbo arrepender-se sem o pronome. O mesmo acontece com o verbo queixar-se, verbo essencialmente pronominal. Como palavra denotativa de realce, o se é empregado para expressar a espontaneidade de uma ação e tem grande valor estilístico. Não exerce função sintática e pode ser retirado sem comprometer gramaticalmente o período. É bastante empregado com verbos de movimento, ir, partir, e com verbos que denotem a ação do sujeito em relação ao seu próprio corpo, como no caso do verbo rir. Riam-se dos desafortunados. Ele se ia alegre pela trilha. O se dos dois exemplos pode ser removido sem prejuízo gramatical. O se também pode ser dois tipos de conjunção subordinativa. Questionei se havia vagas. Conjunção subordinativa integrante. Se estudares, conseguirás a vaga. Conjunção subordinativa condicional. Enquanto conjunção, o se é mero conectivo, portanto, não possui função sintática. Aí estão todas as classificações morfológicas e funções sintáticas da palavra se. Se você gostou da aula, se conjunção subordinativa condicional, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal, se pronome reflexivo. Bons estudos e até a próxima!